Gênesis 12 e depois Romanos 4. Diz o texto das Escrituras, Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da terra de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se possível, deixe marcado esse texto e vamos para Romanos 4. Romanos 4. Diz assim a palavra: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Oremos. Senhor, ilumina a nossa mente para aprendermos a Tua palavra e que esta palavra toque profundamente em nosso coração para que a coloquemos na nossa vida, no nosso dia a dia. Apesar de mim, ó Deus, fala conosco e ajuda-me a ser simples e fiel às Escrituras, porque é em nome de Cristo que oramos. Amém. No livro Ascensão e Triunfo do Self Moderno, Ascensão e Triunfo da Identidade Moderna, Carl Trueman, ele escreve o seguinte: na sociedade moderna prevalece a cultura, olha a expressão aqui que nós vamos destrinchar, a cultura do individualismo expressivo. Ele vai destrinchar na sequência, em que cada indivíduo encontra seu significado dando expressão aos seus próprios sentimentos e desejos. O que Carl Trueman nos ensina? A nossa cultura é uma cultura individualista, em que os indivíduos se expressam ou encontram significado para suas vidas, se expressando através de seus sentimentos e desejos. Ponto final. Vivemos num mundo em que as pessoas se expressam, encontram significado para a sua existência apenas dando vazão a seus sentimentos e desejos. Isso é bom? Isso é ruim? Eu reconheço que expressar sentimentos e desejos, isso pode ser algo positivo. É importante expressarmos nossos sentimentos e nossos desejos. Porém, sentimentos e desejos precisam de limites. Precisam de uma barreira, de um limite moral. Porque se nós permitirmos que a nossa vida seja guiada apenas por sentimentos e desejos, eu tenho certeza que nós vamos nos autodestruir. E vamos corroer, corromper, destruir as pessoas que estão ao nosso redor. Será prejudicial para nós, será prejudicial para aquelas pessoas que nós amamos, se nós apenas vivermos segundo nossos sentimentos e desejos. A Bíblia tem inúmeros exemplos em relação a isso. O rei Davi, em algum momento, ele resolveu
ser guiado por seus sentimentos e desejos. Ele viu uma mulher bonita e ele sentiu desejo por aquela mulher e tomou aquela mulher para si. E o final dessa história nós conhecemos. Ele não somente adulterou, mas ele também foi o principal responsável pelo assassinato do seu marido, ordenando que o seu marido fosse colocado no fronte da batalha para morrer. Se nós permitirmos que os nossos sentimentos e os nossos desejos nos dominem, nós nos destruiremos. Precisamos de uma barreira moral, precisamos de uma força moral que nos auxilie a impor limites aos nossos sentimentos e desejos. Que barreira é essa? Que força moral pode controlar os nossos sentimentos e emoções e desejos? Essa barreira moral é a nossa fé. A fé bíblica. A fé que nós estudamos. A fé, ela pode ser expressada de várias formas. Ela é o conjunto de verdades da palavra de Deus. Olhando de forma objetiva para a fé, ela é um conjunto de verdades. O escritor bíblico, inclusive, nos exorta a batalhar por esta fé, por esse conjunto de verdades. Mas a fé que eu digo, que é aquela força moral que limita os nossos sentimentos e desejos, é a maneira como nós nos apropriamos desta fé bíblica. Como nós confiamos na fé da palavra de Deus. Alguém disse assim: a fé bíblica é o condutor especial da nossa vida. Ela fortalece o nosso coração para enfrentar os sentimentos que são negativos e fragilizam a nossa vida. Quantas vezes nós não somos colocados diante de sentimentos de tristeza, de raiva, de vingança? Mas a nossa fé, ela nos fortalece nesses períodos. A nossa fé, ela nos convida a olhar para uma realidade que vai além de nós mesmos. Ela nos convida a olhar para Deus, para vivermos a dependência do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus diz quem Deus é. A palavra de Deus diz o que Ele faz. E a palavra de Deus nos diz que Ele nos ama. As Escrituras sobre a fé dizem que ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Guarde isso. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O que vocês estão fazendo hoje aqui é ouvir acerca da fé bíblica. Essa fé que nos fortalece diante de sentimentos negativos. Essa fé que nos ajuda a olhar para Deus nos momentos em que nós mais precisamos da ação dele em nossa vida. Ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Paulo diz que Deus resolveu salvar a humanidade pela loucura da pregação. É um termo até irônico, não é? Loucura da pregação. Porque muitos consideravam essa pregação, a pregação do Evangelho, uma tolice, uma coisa de loucos. Mas não importa. Deus salva pessoas através desta pregação. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Por isso é importante nós estarmos na igreja para ouvir da palavra do Senhor. Às vezes nós sentimos a nossa fé tão fraca. Será que ela não está associada ao fato de nós nos ausentarmos sem necessidade? Há pessoas que não podem e querem. Eu tenho visitado pessoas que o maior desejo da vida delas era estarem na casa do Senhor, porque elas não podem mais estar. Isso é de grande valor para a minha vida, porque eu acredito que pode chegar um dia em que eu não poderei vir à casa de Deus também. Mas nós temos a oportunidade de vir para a casa de Deus e ouvir da sua palavra, para fortalecer a nossa fé. Mas ouvir a palavra de Deus não pode ser restrito ao domingo, momento do culto, tem que se estender durante a semana. Por isso, nós sempre exortamos aqui a leitura das Escrituras.
ter este hábito de ler as Escrituras. Como exemplo de fé bíblica nesta manhã, nós estudaremos a fé de Abraão. Uma fé robusta, a ponto de Abraão ser chamado de pai do quê? Do que Abraão foi chamado, meus irmãos e irmãs? Pai do quê? Falem alto. Não sabem? Pai da fé. Pai daqueles que creem. Porém, quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente percebe que a sua fé vacilou também. Assim como nós, então nós ficamos animados, porque ele foi o pai da fé, é pai daqueles que creem. No entanto, essa fé também teve tropeços, também teve vacilos. E é importante que nós, para entendermos esta fé que Abraão desenvolveu, nós vejamos rapidamente o seu chamado, porque o seu chamado lá em Gênesis 12 delineia a qualidade da fé de Abraão. Porque a qualidade do chamado tem a ver com a qualidade da fé. Abraão foi chamado, e quando Deus chamou Abraão, Gênesis 12 que nós lemos, menciona isso, Deus dá uma ordem a Abraão. Qual foi a ordem? Sai da tua terra, da terra da tua família, e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha a ordem de Deus, sai da tua terra. Qual era a terra de Abraão? Terra de Ur, na Mesopotâmia. De acordo com escritos cuneiformes, esses escritos cuneiformes são escritos muito antigos, se utilizava um instrumento parecido com uma cunha para escrever, num material parecido com argila. Nesses escritos cuneiformes muito antigos da região da Mesopotâmia, nesses escritos são mencionados milhares de divindades locais. A terra onde Abraão habitava era uma terra cheia de divindades, conforme registros nesses escritos cuneiformes. O que significa? Que a terra onde Abraão vivia era uma terra em que predominava a idolatria. E Deus disse para Abraão: Abraão, sai daí. Não dá para você exercer o seu ministério, o seu chamado nesse local. Deus tirou Abraão daquele ambiente. Sai da tua terra, foi a ordem. Mas Deus deu a Abraão uma missão. Nós poderíamos colocar também como uma segunda ordem, mas pelo propósito que essas palavras indicam, eu entendo mais como uma missão, porque Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Podia ser uma ordem, mas a missão implica num propósito de vida. Então é mais do que uma ordem. Nós somos chamados em Cristo também para ser bênção. Você e eu precisamos analisar a nossa vida. Eu sou bênção na minha família? Eu sou bênção no meu ambiente de trabalho? Eu sou bênção no meu local de estudo? Porque Deus nos deu essa missão, assim como deu para Abraão. Isso vale para nós também. Deus nos chamou para sair da nossa terra, mas nos chamou para ser bênção. Sê tu uma bênção. Somos chamados em Cristo também para ser bênção. E Abraão recebeu duas promessas, conforme o texto lá de Gênesis 12. A primeira promessa, são duas, eu vou colocar a última em primeiro lugar. Ele diz assim, a primeira promessa, olha, Deus disse para ele: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a primeira promessa de Deus a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso se cumpriu? Claro que se cumpriu. Através de Abraão? Não, através do descendente de Abraão. Jesus é descendente de Abraão. Cristo cumpre esta promessa. Ela encontra cumprimento através de Abraão, seu descendente. Todas as famílias da terra são abençoadas pelo descendente de Abraão. Mas a outra promessa, que eu considero a mais importante aqui para o nosso estudo,
é a promessa que ele faz no versículo 2. De ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Esta é a promessa que é muito importante aqui para a nossa reflexão. Porque o que significa essa promessa? De ti farei uma grande nação. O significado é simples. Abraão, interessante que aqui no texto ainda está Abrão, né? Deus não havia transformado ainda o nome de Adão, mudado o nome de Abraão, de Abrão para Abraão. Abrão significa pai exaltado. Abraão, pai de multidões. Tem a ver com essa promessa. De ti farei uma grande nação. Essa promessa é muito relevante. Tão relevante que Deus a repete no capítulo 5, verso 5, porque diz a Abraão: olha, Abraão, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Você já conseguiu contar as estrelas do céu? Uma vez eu estava lá no meio de um vale, no meio do mato, né? Fui acampar, estávamos eu e Kelsey, e durante a noite não tem poluição, né? Você olha para o céu e você vê as estrelas. Eu lembrei dessa passagem, comecei a tentar contar, impossível. É como contar grão de areia no mar. Você não consegue. De ti farei uma grande nação. Deus reiterou essa promessa e renovou pela terceira vez, quando lá no capítulo 17, verso 6, novamente ele diz para Abraão: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, reis procederão de ti. Por que essa promessa impactou muito a vida de Abraão? Essa promessa de uma descendência numerosa. Porque Abraão, quando recebeu essa promessa, ele tinha 75 anos. Quando Abraão recebeu essa promessa, a sua mulher era estéril e continuou estéril. Agora nós vamos para Romanos capítulo 4, para ver como Abraão exerceu a sua fé. Ele recebeu a promessa: de ti farei uma grande nação. Mas ele era velho, seu corpo estava amortecido, sua mulher era de idade avançada, além disso ela era estéril. Por isso o verso 18, lá em Romanos 4, começa assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Olha que expressão interessante, né? Para se referir à fé. A fé de Abraão era uma fé assim, que esperava contra a esperança. Eu fiquei imaginando, o que eu posso associar a isso? Pensei até no fato de eu ser corintiano, né? O pessoal me falava os resultados do jogo, eu falei: não é possível, mais uma vez perdeu. Aí, ser corintiano é esperar contra a esperança. Não, isso é fraco, isso é fraco. Né? Agora já tivesse mais umas rodadas, nós já até brigaríamos pelo título. Corintiano é sempre exagerado, né? Mas o fato é, eu fiquei imaginando, o que a gente pode associar a essa expressão? Esperar contra a esperança. Aí eu fiquei imaginando pais cujo filho seja drogado. Eu já vivi de perto uma família que tinha esse problema. Os pais, quando tocavam o telefone, o coração deles batia agitado, porque eles sabiam que era alguma notícia do filho, e era sempre uma notícia ruim. Ou ele estava no hospital, drogado, chapado, estava na rua, na mesma situação, e eles iam lá para recolher. Mas esses pais oravam pelo filho, colocavam o filho na presença do Senhor, e cada situação nova que eles viviam, eles disseram para mim: pastor, não dá para acreditar que alguma coisa vai acontecer.
Nós vimos a situação do nosso filho. Vai chegar o dia que nós vamos receber o telefonema de que ele está morto. Mas a Bíblia fala que o Espírito de Deus é soberano. E Ele salva. Ele salva de uma maneira livre e espontânea. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é como o vento. Nós ouvimos a sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. E o Espírito de Deus agiu no coração daquele jovem e transformou a sua vida. Vale a pena esperar contra a esperança. Essa é a fé de Abraão. Um homem já de 100 anos. Quando ele recebeu a promessa, ele tinha 75, mas o tempo passou. E quando ele chegou a 100 anos, o seu filho não havia nascido ainda. A sua mulher já tinha quase 90 anos. Mas Abraão continuou crendo na promessa da descendência numerosa. Ele creu esperando contra a esperança, mesmo que tudo indicasse o oposto. Que fé é essa que espera contra a esperança? O texto nos ensina. É aquela fé que até enfraquece, muitas vezes. Mas ela não enfraquece até a incredulidade. Olha o que o texto diz. Verso 19 diz assim, sem enfraquecer na fé. Verso 20 diz, não duvidou por incredulidade. Quando eu olhei para essa passagem, meu coração explodiu de alegria. Porque o texto diz aqui que a fé de Abraão não enfraqueceu até a incredulidade. Não enfraqueceu a ponto de desistir da fé. Não enfraqueceu a ponto de abandonar a fé. Não duvidou até a incredulidade, mas duvidou. Ele duvidou, eu vou mostrar para vocês, ele duvidou. E a nossa fé é assim também. Às vezes a gente duvida e fala, Senhor, mas como? Mas da mesma maneira que Abraão, nós sabemos que não há outro em quem nós podemos confiar. Então, uma fé que espera contra a esperança não é uma fé que não duvida. É uma fé cuja dúvida não chega até a incredulidade, até o ponto de abandonar o relacionamento com Deus. A dúvida faz parte da nossa experiência de fé. Às vezes nós vacilamos, às vezes deslizamos, mas jamais chegaremos à apostasia, porque Deus nos guardará. Quando que ele é pai da fé, Ismael? Quando que ele vacilou? Ele chegou para Deus e disse assim, Senhor, olha, eu já estou com 100 anos, minha mulher já está em idade avançada, quase 90. A promessa lá, 25 anos atrás, pois é, tem aqui o meu servo, o Eliezer. Ele é um servo leal, é um servo fiel. Toma ele será o meu herdeiro, e nele o Senhor cumprirá a promessa. Que Deus disse a Abraão, vai ser o seu filho. Aí ele entrou num acerto lá com a Sara, né? Sara chegou para a serva dele, para a serva dela, né, chamada Agar, e disse, olha, falou com a serva, né, depois falar com Abraão, olha, Abraão, ela é minha serva, coabita com ela, por meio do filho dela, a promessa vai se cumprir, da nação numerosa, né, da descendência numerosa, melhor dizendo, da nação, vira uma cacofonia, né? Então, da descendência numerosa. Deus disse, E aí, mas Abraão chegou a cobitar, né? E aí nasceu quem? Quem? Esse que vos fala. Não sou eu não. É um Ismael lá da Bíblia. Ismael lá da Bíblia. Deus abençoou Ismael. Mas disse para Abraão, olha, ele não é ele. Ele não é o filho da promessa. É o teu filho que é o filho da promessa. Veja, Abraão vacilou. O pai da fé vacilou, mas não vacilou a ponto de abandonar. Às vezes a gente vacila, às vezes a gente quer dar uma ajuda para Deus, né? Deus, olha, melhor assim, melhor assado, não. Deixa na mão dele.
Há coisas que nós precisamos fazer, certamente. Mas deixa na mão dele que ele faz melhor. E outro aspecto da fé, que é aquela que espera contra a esperança, é que ela se fortalece em Deus. Verso 20, o final diz assim: pela fé, Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus. Se fortaleceu, glorificando o Senhor. Se fortaleceu, confiando no Senhor. Deus diz assim: não duvidou, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Permaneceu firmado. Vacilou, mas seguiu em frente. Fortaleceu a sua fé em Deus, o Deus que ele glorificava. Preste atenção, a nossa fé tem foco. A nossa fé não é qualquer fé. O nosso foco é Deus, é na palavra de Deus. A nossa fé precisa ser fundamentada não naquilo que nós achamos que é bom, que é ruim, não naquilo que nós pensamos, não naquilo que nós sentimos, não naquilo que nós desejamos, mas tem que ser fundamentada naquilo que a Bíblia ensina. Fundamentada na palavra de Deus e na pessoa do Senhor. Que eu já disse, nós sabemos quem Ele é. O Deus santo, justo, poderoso, que nos ama, que tem compaixão de nós, que cuida de nós. E essa fé, o texto diz, que com o tempo ela fica mais forte e cresce. É incrível, a nossa fé, ela cresce na dificuldade. As minhas experiências de fé, elas foram maiores quando eu estava assim, sem conseguir quase respirar. Parece que a montanha estava sobre a minha cabeça. Mas nesse momento, em que eu cheguei, quem sabe, até a duvidar, eu recorri a Deus. Falei: Senhor, agora minha vida está toda em tuas mãos. As nossas maiores experiências de fé são nos momentos difíceis. E nesse momento eu me lembrei do profeta Abacuque. Vivia num ambiente de violência, de agressividade, as pessoas se agredindo, um ambiente muito inseguro. E ele olhava para tudo aquilo, ele, o servo de Deus, querendo que o seu povo vivesse uma outra realidade. Na presença do Senhor, ele disse assim: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, não haja ovelha no aprisco, não haja gado no curral, ainda assim eu confiarei no Deus da minha vida. Fé que se fortalece em Deus e que tem conexão com a realidade, hein? Cuidado com isso. Uma vez eu fui visitar uma pessoa, ele me disse assim: olha, pastor, agora eu vou exercitar a minha fé, porque eu estou desempregado e eu não vou mais procurar emprego. Deus vai mandar o emprego até a mim. Falei: meu irmão, que loucura é essa? Há coisas que nós não podemos fazer, mas nesse aspecto você precisa mandar seu currículo, você precisa continuar se preparando para o dia que aparecer a oportunidade. Olha, a prefeitura está dando cursos aí de mecânico, auxiliar de mecânico, está dando curso aí de encanador, de eletricista. De repente você pode até ser um empreendedor, começar a trabalhar para você mesmo. Isso daí está errado, isso não é exercitar a fé. Paulo exortou os tessalonicenses, quando eles disseram assim para Paulo: não, nós vamos parar de trabalhar porque Cristo está voltando. Falaram: vocês são malucos. Uma vez perguntaram para Martinho Lutero: se Cristo chegasse amanhã, o que você faria? Sabe o que ele respondeu? Plantaria uma árvore, porque todo dia ele plantava árvore. Não sei se todo dia, mas continuamente ele plantava árvore. Ou seja, o que ele quis dizer? Eu vou continuar vivendo, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, eu vou continuar estudando a palavra, vou continuar trabalhando. Exercício da fé é isso. Conexão com a realidade. E no processo, Deus vai nos fortalecendo. Fé que espera contra a esperança. Não é uma fé perfeita.
Mas é essa fé que, se você adotá-la, será freio contra aquilo que vai destruir a sua vida, caso você não tenha barreira nenhuma. Se você permitir que os seus sentimentos e desejos guiem a sua vida, eu não desejo isso para você, sua vida vai virar um caos. Mas a fé bíblica, ela estabelece um limite. Os sentimentos são importantes, nossos desejos são importantes, mas mais importante é confiar em Deus e andar na sua presença. Sê tu uma bênção.